Olá, eu sou Paulo Roberto Júnior. Seja bem-vindo ao meu canal. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Os estão trabalhando e estão pelejando às 24 horas do dia contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos filhos. Eles estão incansavelmente trabalhando, e com a minha força humana, ainda que eu seja muito forte, eu não consigo parar. Com as minhas capacidades intelectuais, ainda que eu tenha muitas faculdades e muitos certificados, eu não consigo parar. Ainda que eu seja um homem muito esperto, um homem muito sábio, com tudo que eu tenho no meu conhecimento e no meu ser, eu não consigo barrá-los. Ainda que eu tenha muito dinheiro e muitas condições para contratar muitas pessoas para trabalharem para mim, para fazerem algo para mim, eu não consigo barrá-los. Mas quando o Paracletos, o Consolador, o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, aquele que nos capacita, aquele que nos auxilia, ele está conosco, nós barramos, nós vencemos, nós colocamos eles por terra, na autoridade do nome de Jesus. Oh glória! Nós precisamos do Espírito Santo ao nosso lado. Ele tem um poder sobrenatural, porque Ele é Deus. Ele tem um poder incondicional. Ele não precisa de nada para fazer as coisas. A única coisa que o Espírito Santo precisa de mim e de você. Gostou? Então ajude este canal a alcançar mais vidas. Compartilhe. Inscreva-se, deixe o seu like, ative o sininho, continue assistindo esta mensagem e descubra o que o Espírito Santo precisa de você. Seja edificado com essa mensagem. Apresentava a Deus, apresentava a sua lei, oferecia os sacrifícios, os holocaustos, falava com o povo e guiava o povo. Porém, o povo começou a olhar para a terra, começou a olhar os vizinhos, começou a olhar os demais povos, e viu que todos os povos tinham um monarca, que todos os povos tinham um rei, tinham um líder, tinham uma estrutura monárquica, e eles desejaram aquilo para o seu coração. Então eles começaram a pedir ao profeta, para que o profeta ungisse a eles um rei, dessem a eles o rei, o que entristeceu muito o profeta. Ao ponto do profeta conversar com Deus e dizer: Senhor, eles estão me rejeitando, tenho feito tudo conforme a tua vontade, tenho andado conforme tu queres, porém, eles agora estão me rejeitando e o povo está pedindo o rei. E Deus fala para o profeta: eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão rejeitando eu, porque eu tenho os guiado através da tua pessoa, mas eles estão pedindo o rei. Então a Bíblia diz que Deus acata no seu coração fazer a vontade do povo. Porém, o profeta Samuel fala para o povo que, tendo um rei, também viria sobre eles muitos encargos, viria sobre eles muitas coisas que eles deveriam cumprir, porque o rei tinha que montar toda uma estrutura de exército, de palácio. Então ele pegaria o melhor de tudo que tinha na terra para ele, os melhores filhos, mais jovens, mais valentes, para trabalhar no exército, para trabalhar no palácio, o melhor da terra para ele cultivar. Tudo seria dado o melhor para o rei, e o povo entendeu esta mensagem e disse amém, quis o rei para si. Então a Bíblia diz que Deus olha para Saul e chama Saul para ser rei em Israel. Então Samuel vai ao encontro de Saul para ungí-lo, e quando ele encontra Saul, então ele unge Saul, e a Bíblia diz que o tempo passa, ele vai procurar suas gementinhas do seu pai que tinha se perdido, vai procurar os animais, e a Bíblia diz que depois daquela unção, quando eles estavam ainda a caminho de buscar esses animais, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, de Saul. E quando o Espírito Santo se apoderou de Saul, Saul mudou. Então eu gostaria de falar para os irmãos nesta noite da diferença da pessoa que tem uma presença maravilhosa, que é a presença do Espírito Santo do Senhor, e aquele que não tem. Saul, ele era um homem comum como todos os homens que havia em Israel. Não havia nele alguma coisa
distinta dos demais homens. Por que ele foi escolhido rei? Porque certamente Deus olhou para Saul naquele momento e ele era um homem bom, era um homem que tinha algumas qualidades, mas que os demais homens também poderiam ter, porém ele tinha um pouco mais, e Deus olhou para ele nesse sentido e deu ele como rei para a nação de Israel. A Bíblia diz que fisicamente ele era mais alto que os demais homens, tanto alto é que a partir dos ombros ele era bem mais alto do que os demais homens. Então os homens chegavam ao máximo até os ombros de Saul. Saul sobressaía em altura, era provavelmente um homem forte, se destacava como uma pessoa, quem sabe um guerreiro, um homem de posição, o que aos olhos do povo agradou muito, quando o povo ficou sabendo de Saul, que seria o seu rei. Então, aquilo ali chamou a atenção do povo, e o povo quis Saul como rei para si. Mas Saul era um homem normal como eu e você, da mesma forma. Mas a partir do momento que ele tem um encontro verdadeiro, ele tem uma experiência sobrenatural com algo que o homem só pode ter da parte de Deus, o homem muda. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. Ele entrou em Saul de uma forma grandiosa, que a partir daquele encontro que Saul teve, ele começou a profetizar com os profetas. Aleluia. E o texto vai dizer que ele mudou em outro homem. Então veja que importante, nós estamos falando da presença do Espírito Santo. Todos nós somos homens e mulheres comuns nessa terra, não temos diferença de um para o outro. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós deixamos o pecado e começamos a viver separados, santificados perante a sociedade corrompida que está aí fora. Mas nos momentos que nós estamos caminhando com Deus, a partir do momento que nós temos a presença do Espírito Santo, ela vem na nossa vida através da salvação, quando você aceita Jesus. Mas durante a caminhada você precisa ter uma experiência do batismo com o Espírito Santo, para que a tua fé seja fortalecida e para que você tenha uma presença sobrenatural de Deus de uma forma que você possa viver algo espiritual. Saul, a partir do momento que ele recebe o Espírito Santo, que o Espírito Santo entra dentro dele, entra para capacitá-lo, porque ele seria o rei, ele seria o líder da nação de Israel. Então ele precisava de uma capacidade que ele não tinha. E como o povo de Israel era um povo que adorava o único e verdadeiro Deus, era um povo que era guiado por Deus, Deus queria que o monarca, o líder do seu povo, continuasse guiando ele nos seus caminhos e fosse uma pessoa que continuasse levando o povo a Deus, ao caminho de Deus, para que não se perdesse a promessa de Abraão, para que o povo não se corrompesse, fosse um povo normal como os demais povos da terra. Por isso o Espírito Santo capacita Saul para que ele tome a posição de líder, para que ele tome a posição de rei. Mas a partir do momento que nós nos encontramos e temos uma experiência maravilhosa com esse Paracletos, que é o Espírito, e não é um qualquer Espírito, é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, aquele que recebeu das mãos de Jesus a sua igreja lá no Calvário, aquele que foi enviado em Atos 2 sobre os discípulos, sobre os apóstolos, aquele que fez na igreja primitiva grandes milagres de cura, libertação, renovo e transformação, fez homens irem para a cruz, fez homens irem para serem decapitados, fez homens e mulheres irem para a fogueira, irem para a cova dos leões. Por quê? Porque o Espírito Santo estava com eles, e eles sabiam que a sua vida neste lugar era uma passagem, que a sua vida neste lugar não teria valor se não prevalecesse em suas vidas a presença do Espírito Santo de Deus. Porque ainda que nós tombamos nesta terra, ainda que nós morramos neste mundo, se o Espírito Santo do Senhor habita em nosso coração, a Bíblia nos diz que nós acordaremos novamente e estaremos diante daquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo justo. Aleluia! Aleluia! Este Espírito Santo, ele é aquele que tem o poder de nos ajudar. Queremos vencer este mundo, queremos vencer as limitações do nosso corpo físico, do nosso corpo humano, queremos vencer a nossa natureza pecadora, queremos vencer os adversários que nos vêm ao encontro, queremos romper a contrariedade que nos é imposta. Só conseguimos com a ajuda de uma pessoa, só conseguimos municiados com a presença da pessoa bendita do Espírito
Glória a Deus. Sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos vencer. Sem a presença do Espírito Santo, nós não temos forças humanas para romper neste mundo. Porque, como eu já falei, vivemos num mundo guiado, influenciado por área espiritual. Os inimigos estão trabalhando e estão pelejando às 24 horas do dia contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos filhos. Eles estão incansavelmente trabalhando. E com a minha força humana, ainda que eu seja muito forte, eu não consigo parar. Com as minhas capacidades intelectuais, ainda que eu tenha muitas faculdades e muitos certificados, eu não consigo parar. Ainda que eu seja um homem muito esperto, um homem muito sábio, com tudo que eu tenho no meu conhecimento e no meu ser, eu não consigo barrá-los. Ainda que eu tenha muito dinheiro e muitas condições para contratar muitas pessoas para trabalharem para mim, para fazerem algo para mim, eu não consigo barrá-los. Mas quando o Paracletos, o Consolador, o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, aquele que nos capacita, aquele que nos auxilia, ele está conosco, nós barramos, nós vencemos, nós colocamos eles por terra, na autoridade do nome de Jesus. Oh, glória! Nós precisamos do Espírito Santo ao nosso lado. Ele tem um poder sobrenatural, porque Ele é Deus. Ele tem um poder incondicional. Ele não precisa de nada para fazer as coisas. A única coisa que o Espírito Santo precisa de mim e de você é um coração aberto, um coração voluntarioso para Deus. Ele que nos dá firmeza no momento da prova. Ele é aquele que fala conosco quando nós estamos chorando e precisamos de uma resposta. Ele é aquele que nos ajuda quando ninguém tem uma palavra para nós. O Espírito Santo, ele brada no nosso coração e a palavra vem como uma faca, penetra no nosso coração e nós entendemos que Deus está conosco, que Deus está falando conosco através da pessoa do seu Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem o poder de muitas coisas que eu já falei aqui, e algumas coisas que eu ainda vou citar, mas a principal característica do Espírito Santo na vida do homem é uma vida de transformação. Saúl, que o Espírito Santo adentrou nele, transformou a vida daquele homem. Ele foi mudado, diz o versículo, em um outro homem. Quem sabe ele tinha algumas limitações, com certeza tinha. Quem sabe era um homem que tinha algumas falhas que a sua família via, que o seu pai via, que os seus amigos da cidade viam, que aqueles que foram criados com ele conheciam. Mas a partir do momento